Olá, eu sou Sérgio Martins e essa é mais uma edição do programa Coisas do Alto. Hoje nós vamos estar abordando um tema que interessa a todos nós. Por que nós adoecemos? Esse mês, nós estamos fazendo essa gravação no mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa. É o mês em que é feita a campanha de prevenção do câncer de mama. É por isso que você vai ver esse símbolozinho cor-de-rosa, esse lacinho cor-de-rosa, porque nós também vamos aproveitar essa oportunidade para lembrar da importância que é você cuidar do aspecto preventivo. Nós não vamos falar especificamente sobre o câncer, nós vamos falar sobre todas as doenças e sobre como nós podemos prevenir essas doenças. A prevenção, muitas vezes as pessoas pensam em prevenção de doenças pensando em termos de fazer exames físicos, de fazer, como no próprio caso do câncer de mama, fazer o autoexame, tomar cuidados com alimentação e tudo mais, mas será que somente isso basta? Onde será que inicia-se a doença? Por que é que nós adoecemos? Existem dois tipos de doença. Uma é a doença kármica, é aquela doença que nós trazemos de outras vidas, ou em função de excessos e equívocos que nós praticamos nessa outra vida, nas nossas vidas anteriores, ou também em função de uma necessidade de aprendizado. Então, quando as doenças kármicas, nós sempre chegamos nesta vida, nessa atual encarnação, com tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver essa doença. Nós trazemos já no nosso corpo todos os requisitos necessários, todos os elementos necessários para que essa doença ecloda. Mas mesmo no caso da doença kármica, tem que existir um gatilho, tem que existir um motivo para essa doença eclodir. E aí é que é interessante que a gente pode inclusive evitar que essa doença acabe aparecendo. As doenças kármicas, como eu falei, elas podem ser uma expiação ou pode ser uma prova, para ver se a gente conseguiu já aprender algumas coisinhas que nós precisamos aprender do ponto de vista moral. Então, se existe essa doença kármica ou existe a doença adquirida aqui nessa encarnação, mas nós sempre vamos precisar de um gatilho para essa doença aparecer, para essa doença surgir, a pergunta é, onde é que a doença começa? Onde é que a doença se inicia? Será que a doença ela se inicia naquele local onde que ela vai se manifestar? Hoje em dia, a medicina já aceita naturalmente que existam as doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são aquelas doenças que elas surgem em função dos nossos sentimentos, das nossas emoções mal trabalhadas. E esses sentimentos, essas emoções mal trabalhadas, acabam resultando numa doença física, numa doença do corpo físico. Esse é o gatilho para as doenças psicossomáticas. Existe um momento na nossa vida em que, por carregarmos essas emoções mal resolvidas, elas vão eclodir em algum lugar e elas vão eclodir como doença. Como eu disse, a medicina, ela aceita que algumas doenças, ou boa parte das doenças, elas sejam doenças psicossomáticas. Uma parte da medicina, porém, acredita que todas as doenças, elas surgem dos nossos sentimentos, das nossas emoções mal resolvidas. Os espiritualistas entendem dessa maneira. Eles entendem que todas as nossas doenças têm origem na nossa mente, na nossa emoção, ou no nosso espírito, acabando por resultar numa doença física. Agora, para que nós ficamos doentes? Por que nós ficamos doentes? Geralmente é por um aprendizado da gente. Quando nós temos essas emoções mal resolvidas, quando nós temos esses sentimentos ruins dentro de nós e que acaba eclodindo numa doença, é a oportunidade da gente começar a refletir um pouquinho sobre por que nós ficamos doentes, sobre o que é que foi que nos causou essa doença. E é interessante que, se a gente começar a reparar com cuidado, a gente vai começar a ver que existe toda a relação do mundo entre as doenças. Por exemplo, você está com um determinado problema de ouvido,
Procura reparar o que é que você está escutando que você não tá gostando. Se você está com algum problema na boca, se você está com algum problema de fala, procura reparar o que é que você anda falando, o que é que você anda dizendo, quão amargas ou quão graves são as tuas palavras, ou quantas tuas palavras estão ferindo o teu próximo. Se você está com algum problema no estômago, pensa um pouquinho, o que é que você está sendo obrigado a engolir que você não gosta? Normalmente você vai perceber a relação que existe entre as tuas doenças e os teus sentimentos e as tuas emoções. Evidentemente, a coisa assim não é a regra geral, então não adianta uma pessoa que por exemplo, come tonelada de gorduras e acaba ficando doente do coração, não é por conta de um sentimento, é por conta da tonelada de gordura que ele comia. Mas geralmente uma coisa tem a ver com a outra. Os espiritualistas costumam dizer muito, costumam usar muito o exemplo do câncer. Eles defendem, até com uma certa propriedade, que os vários tipos de cânceres, eles são resultado direto de mágoas mal resolvidas e de raivas guardadas. E se a gente for perceber, se a gente for olhar um pouquinho mais de perto, a gente vai perceber realmente que acaba existindo alguma relação entre uma coisa e outra. Novamente, não é regra geral, mas é mais ou menos o que acontece, o que a gente observa. Bom, se as doenças têm origem nas nossas emoções, se elas têm origem nos nossos sentimentos, a grande pergunta é: o que fazer para evitar? Como é que nós podemos nos prevenir com relação ao surgimento dessa doença? A resposta é clara: se ela surge nas nossas emoções, se ela surge nos nossos sentimentos, nós precisamos educar esses sentimentos, nós precisamos cuidar dessas emoções. Nós precisamos começar a trabalhar a maneira como essas coisas chegam até a gente. Então, o que é isso? É não ter raiva, é não se magoar com as coisas, é não permitir que a doença comece no nosso sentimento, não permitir que o nosso sentimento adoeça. Muito bom. Agora é aquela hora que você fala: poxa vida, mas eu não tenho culpa se as pessoas me agridem, eu não tenho culpa se as pessoas me magoam. E é importante a gente deixar uma coisa muito clara: as pessoas não te magoam, é você que se permite magoar. As pessoas não te ferem, as pessoas não te causam raiva, é você que fica com raiva das pessoas. Nós precisamos efetivamente assumir o controle da nossa vida no que diz respeito às nossas emoções. E por mais difícil que isso possa parecer, é importante a gente ressaltar que isso é possível. E isso quem diz não são os esotéricos, não são os espiritualistas. Isso é uma coisa que vem da sabedoria humana já há muito tempo. Existe uma historinha oriental, uma historinha muito antiga que eu gosto muito, que fala a respeito de um sábio que existia numa aldeia e que ele tinha fama, ele era famoso em toda a região por não se irritar, por não se magoar, por não perder o controle dos seus sentimentos. E numa aldeia próxima existia um jovem samurai que ele escutou essa história e ele resolveu desafiar o velho mestre. E foi até a aldeia. Chegou lá, encontrou o mestre junto dos seus discípulos e partiu para cima dele. Começou a falar o que podia e o que não podia para ele. Começou a ofendê-lo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E o mestre, durante o tempo todo, absolutamente impassível, escutando tudo aquilo que o jovem dizia para ele, mas sem pegar e demonstrar qualquer traço de irritabilidade, de raiva ou coisa parecida. Eu sei que chegou um determinado momento em que o jovem percebeu que ele tinha sido derrotado pelo mestre, porque ele não conseguiu fazer o mestre perder o seu equilíbrio, perder o controle sobre suas emoções. E ele se retirou. Nisso, os discípulos do mestre se acercaram dele e perguntaram: mas mestre, como é possível? O jovem guerreiro, ele veio aí, ele falou coisas terríveis a seu respeito,
e o senhor não se abalou. Como é possível a gente conseguir controlar os nossos sentimentos dessa forma? E o velho sábio disse que as ofensas são como presentes. Se nós não aceitarmos, a pessoa que nos trouxe tem que voltar com ele, tem que levar esse presente embora. Esse nosso aprendizado, aprendizado que vem dessa historinha, que é uma historinha da sabedoria oriental, ele serve exatamente para mostrar como é possível nós sermos senhores das nossas emoções, nós sermos senhores do nosso sentimento. É aquilo que eu sempre costumo falar, é fácil? Não é fácil, é difícil, é complicado, nós somos muito reativos, nós não temos controle sobre as nossas emoções, nós ainda não aprendemos a controlar as nossas emoções. Então, o que isso mostra? Isso mostra que nós temos que ter esse aprendizado, que nós precisamos começar a nos controlar, que nós precisamos, passo a passo, saber equilibrar esses sentimentos, saber equilibrar essas emoções. Primeiro, por uma questão de felicidade, primeiro por uma questão de sermos mais felizes. As pessoas que conseguem controlar, não esconder os sentimentos, não é isso que nós estamos falando aqui. É saber lidar com esses sentimentos, é saber educar esses sentimentos. As pessoas que sabem educar os seus sentimentos, que sabem controlar as suas emoções, não reprimir, controlar é uma coisa completamente diferente. Quando você consegue controlar as suas emoções, você passa a ser senhor da tua vida. Você passa a controlar como a tua vida vai acontecer. E aí você se aborrece menos, aí você se magoa menos, aí você fica menos triste, aí você passa a conviver melhor com as outras pessoas. E o que é mais importante, aí você deixa de acumular más emoções e maus sentimentos que no futuro vai acabar gerando uma doença para você. Vamos cuidar da nossa saúde emocional, vamos cuidar da nossa saúde mental, porque dessa maneira nós estaremos cuidando da nossa saúde física. Muito obrigado pela atenção. Sejam felizes.